Estamos aqui de novo, eu nem contei as partes, acho que é bem a quinta ou a sexta parte. Mas como a gente conversou, é um assunto chave dentro da psicologia hospitalar. Pessoal, como é que está a situação no Brasil? Um negócio bem legal, tá? Nós somos o terceiro pior lugar do mundo para morrer, de acordo com pesquisas científicas. Por quê? Primeiro, a prestação de cuidados paliativos, apesar de estar na legislação do Sistema Único de Saúde, que é universal, mas é mais universal para algumas pessoas do que para outros, tá? Ela é isolada. Não é sistêmica, não é sistemática, é isolada. Você encontra uma iniciativa aqui, outra iniciativa, e outra coisa, são desiguais. A distribuição não é igualitária. Nos grandes centros tem um pouquinho mais, nos outros centros não tem nada. Não são financiadas, afinal, a morte é uma derrota, quem é que quer lidar com isso? Muitas vezes nem a medicação tem, nem a morfina para aliviar a dor tem. E o número é muito pequeno em relação à população. O Brasil é o terceiro pior lugar do mundo para morrer. Pesquisa feita em 2010. Professor, e aí? Acho que não mudou muito não. Mas quem sabe a gente mude para medalha de prata ou medalha de ouro daqui a pouco. Nessa pesquisa se percebeu que em todo o Brasil, naquele primeiro nível de atenção, só 6 hospitais tinham um médico e enfermeiro. Em todo o Brasil, somente 24 equipes de atenção domiciliar prestavam serviço de cuidados paliativos. Professor, 24 equipes no Brasil, num país do tamanho do Brasil? Exato. E em centros comunitários, professor, nós temos o total de 0. Não existe cuidados paliativos em centros comunitários. Não, mas no hospital de segundo nível, 0. Quando tem, é em hospitais de terceiro nível, HGF, o Hospital das Clínicas, só lá só. Ah, mas o negócio é bem assistido, tem 16 equipes. No hospital não, no Brasil, que tem médico, enfermeiro, psicológico, psiquiatra e assistente social, 16 equipes. No papel tem lei, é lei, no papel tem um festival, tá? Em centros dias nós temos 8 equipes em adultos, 5 pediátricos, e equipe voluntários nós temos 4 equipes para adultos e 8 para voluntários, num país do tamanho do Brasil, onde somente 26 equipes têm centros 24 horas, funcionam em sistema de sobreaviso, tem médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, TO, arteterapeuta e muitas vezes e os voluntários. Embora exista, questãozinha de prova, tá? Anotem aí, qual a lei que determina os cuidados paliativos no Brasil? É a Lei Nacional 1805 de 2006, que trata sobre a ortotanásia. A Anvisa, da parte dessa lei, publicou diretrizes sobre os cuidados paliativos e controle da dor. Tá? Os centros oncológicos possuem uma legislação desde 1998. Em 2002, os cuidados paliativos foram incluídos na Lei do Sistema Único de Saúde. 2002, 2024, 22 anos. Está no gerúndio. O que é gerúndio? Em implantação, há 22 anos. Tá? Por quê, professor? Porque não tem sistema de auditoria, porque não tem recurso governamental, ou seja, a lei está lá, mas ninguém fiscaliza. Quando se implanta o serviço, precisa de dinheiro e não é gerado dinheiro, certo? E até morfina, metadona e codeína são casos extremos que a pessoa já está totalmente fora de possibilidade. Não, está aqui uma dose de morfina. Caramba, professor, no Brasil o negócio está muito punk, tá, gente? Quem é que tem que mudar isso?
vocês. Tá? Professor, e como é que eu falo? Primeiro, gente, eu não falo. O psicólogo ele não comunica diagnóstico de morte. Por quê, professor? Porque ele não vai saber de todo o processo. Quem comunica é o médico assistente. O psicólogo ele está do lado para dar o suporte. Tá? Mas o médico pede para outro profissional, pede, porque o médico, por muitas vezes, entende a morte como uma derrota. E como ele não quer ser derrotado, ele não comunica. Tá? O que a gente encontra é uma conspiração do silêncio. Professor, o que é essa conspiração do silêncio? Como uma maneira de se proteger, nem médico, nem paciente, nem família falam sobre a finitude. Aquela doença não tem nem nome, é aquela doença. Não, é aquela doença. O negócio é tão complicado, por exemplo, que no hospital, já falei isso, ninguém morre no hospital. Vai a óbito. Não, morreu não, ele foi a óbito, ele que foi. Tá? Porque a gente fez tudo possível, infelizmente ele foi porque a gente morre, quem está vivo morre. Tá? Isso acaba gerando culpa, gente, porque eu não posso falar, mas aquele sentimento está aqui dentro. Tá? E vai contra, inclusive, aquilo que os conselhos determinam acerca de honestidade, autonomia e princípios bioéticos para os profissionais de saúde. Não, ninguém fala. Deixa acontecer, quando acontece, liga para o cara da funerária, que o cara da funerária dá a notícia. Aí, gente, se essa ansiedade não é compartilhada, né, porque é uma conspiração do silêncio, ninguém pode falar, as despedidas não são realizadas. Muita coisa de ordem prática não pode ser feita porque a pessoa não pode falar que está doente. E a pessoa se sente só. Porque ela sente, gente. Pô, se você tem um sintoma, você sente o que você tem. Mas ela não pode falar para preservar a família. A família não pode falar para preservar. O médico não pode falar porque senão pode ser que piore. E aí? Olha o universo ansiogênico que se cria e as possibilidades que se perdem. Professor, e o luto? O luto é para ser vivenciado. Olha, eu machuco o braço, machuco o cotovelo. Eu preciso de um processo para que aquele cotovelo cure e eu continue mexendo. Eu tenho uma ferida física, eu vou precisar passar por um processo que é natural. E a ferida emocional? Também vai gerar um processo de luta. Ah, professor, a pessoa vai ficar triste? Vai, a pessoa vai chorar? Vai, a pessoa... É um processo natural, gente. Mas quando esse processo não é dado a naturalidade, por exemplo, quando eu vou lidar com o meu cotovelo ou com aquela ferida como se ela não existisse, ela cronifica. Ela nunca vai cicatrizar. Aí aquilo que era para ser normal, a cura ou a ressignificação daquela ferida, daquela dor emocional, passa a ser algo crônico. E a pessoa não consegue lidar com isso. E outra coisa muito importante chama-se espiritualidade. Espiritualidade e religiosidade são duas coisas diferentes. A espiritualidade é um dos componentes da religiosidade, tá? Mas elas não são sinônimos. A espiritualidade, independente da denominação religiosa, também é associada com promoção de saúde, com manutenção da qualidade de vida. Por quê? Porque ela vai dar à pessoa um negócio chamado esperança. E essa esperança faz com que ela veja um sentido no aqui e agora. Nós não tratamos de doenças. Nós tratamos pessoas. E pessoas
que além dos seus corpos possuem crenças e valores e estão inseridos em uma cultura e em sociedades organizadas. A ciência parece ter entendido que se não fosse considerado o estudo da dimensão espiritual, não haveria compreensão da saúde, porque o homem, gente, é uma unidade psicofísica. Nós não existimos sem a nossa alma. Ah, mas é só cuidar da doença. Beleza, precisa ser cuidado. Ah, mas não tem mal o que fazer pela doença. Certo, mas pela pessoa. Será que realmente não tem? Muitas vezes a gente encontra essa dificuldade de entender que quem está lá sofrendo é, antes de tudo, uma pessoa.